Recentemente nós fizemos alguns ajustes nas nossas projeções para o cenário econômico brasileiro para 2024 e principalmente 2025. O primeiro ponto é que o mundo está mudando. Nos Estados Unidos, Trump foi eleito com uma margem bem maior do que a esperada. Isso reforçou a tendência de dólar forte. Não só o dólar forte, como uma perspectiva de inflação um pouquinho maior por conta do aumento das tarifas de comércio e o fechamento das fronteiras para o mercado de trabalho. Com mais pressões inflacionárias e o dólar mais forte, provavelmente o Fed vai cortar menos as taxas de juros. A gente deve chegar no final desse ciclo de cortes do Banco Central dos Estados Unidos com uma taxa de juros entre 3,5% e 4%. Juros mais altos nos Estados Unidos, dólar mais forte, significam juros mais altos aqui no Brasil e o real um pouco mais pressionado, um pouco mais desvalorizado. Além disso, no cenário internacional, a desaceleração da China, da Europa e também, de certa forma, dos Estados Unidos vem pesando sobre as commodities. Petróleo, minério, grãos caíram de forma significativa ao longo desse ano e isso sugere que os recursos, os fluxos de dólar nas exportações brasileiras podem ser menores para frente. Isso reduz um pouco a nossa perspectiva da balança comercial brasileira para 2025. Aqui no cenário doméstico, a atividade econômica continua bastante firme, com pequenos sinais de desaceleração no mercado de crédito, mas ainda muito incipientes. A gente continua vendo uma projeção de PIB crescendo em torno de 3% esse ano, 1,8% no ano que vem. A desaceleração ela vem por conta da alta das taxas de juros e também porque provavelmente o governo vai aumentar menos os seus gastos, significando um impulso fiscal menor. As despesas continuarão crescendo, continuarão sendo uma incerteza do ponto de vista da dívida, mas devem impulsionar menos a atividade econômica. Do lado da inflação, eu já mencionei o dólar mais valorizado e a atividade forte. Os dois são uma combinação que tendem a pressionar preços. Em cima disso, ainda tem uma alta importante de carnes e outras proteínas nos mercados domésticos. Dessa forma, a inflação do IPCA deve ser mais alta este ano, 2024, e em 2025. A nossa projeção hoje está acima de 4,5% para os 2 anos. 4,5% é o topo da banda de tolerância ao redor da meta do Banco Central, que é de 3%. Ou seja, a inflação vai continuar rodando num patamar incômodo para a autoridade monetária, que provavelmente vai continuar reagindo. A gente vê o Banco Central aumentando as taxas de juros até maio do ano que vem, com a taxa Selic chegando a 13,25%. Pode ser que ele acelere o ritmo de 0,5% para 0,75% por reunião? Pode ser. As projeções subindo, eles podem optar por fazer uma ação mais rápida e mais firme no curto prazo para inflexionar esse processo de revisão de projeções de inflação. Mas ainda assim, achamos que muito dificilmente a taxa Selic para de subir antes dos 13,25%. O viés pode ser ainda para cima, caso as projeções de 2026 de inflação também comecem a subir. Elas estão hoje ainda abaixo de 4%, a nossa projeção é 4% para 2026, mas se elas seguirem a mesma trajetória de 24 e de 25, podem exigir do Banco Central um ajuste ainda mais forte, apesar das medidas de ajuste fiscal que o governo pretende anunciar. Quando nós fizemos essa revisão de projeções, ainda não tínhamos os detalhes da revisão de gastos, mas tudo indica que essa revisão vai ser feita, vai ser uma revisão importante, mas não vai alterar o ritmo de crescimento das despesas no futuro. Vai mais mexer na composição, ou seja, menos despesas obrigatórias, abrindo espaço para despesas discricionárias, de modo que não estoure os limites determinados pelo arcabouço. Mas as despesas continuarão crescendo e, portanto, a dívida pública vai continuar incerta para frente. Então, nesse contexto, o que nós temos? Uma economia que continua forte, mas deve desacelerar em meio a uma inflação um pouquinho mais alta, taxa de juros um pouco mais altas e uma taxa de câmbio que vai se afastando daquele nível justificado pelos fundamentos em torno de R$ 5,00 por dólar. Ela provavelmente vai continuar nesse 5,70, 5,60 por mais tempo, tanto por aqueles efeitos do cenário internacional que eu mencionei, a vitória de Donald Trump, a queda nos preços das commodities, quanto pelas incertezas fiscais no mercado doméstico. Esses e mais detalhes estão no nosso relatório mensal de novembro, que está lá no nosso site de conteúdos, assim como todos os outros relatórios do Research da XP, que dá detalhes das nossas visões sobre os principais preços e ativos de mercado.